Olá, sabe, programação. Muita gente acha que é um bicho de sete cabeças, né? Mas ó, o segredo não é ser um gênio da matemática, não. A verdade é que a base de tudo está em coisas que a gente já faz no nosso dia a dia. Então, bora desvendar juntos os blocos que constroem o pensamento computacional de um jeito bem simples e direto. É que é só olhar para uma tela cheia daquelas letrinhas e símbolos que já bate um certo desespero, né? Muita gente pensa na hora, isso aí definitivamente não é para mim. Olha, esse sentimento é super comum, mas a boa notícia é que essa complexidade toda é, na maior parte do tempo, uma ilusão. O fundamento de verdade é muito mais intuitivo do que se imagina. Essa analogia da bicicleta é simplesmente perfeita. Pensa só, ninguém nasce sabendo pedalar, né? É uma jornada. Tem os primeiros passinhos, tem os tombos, que fazem parte, e aí de repente vem aquela sensação incrível de liberdade. Com a programação, o caminho é exatamente o mesmo. É tudo uma questão de prática, de repetição e não de alguma genialidade inata. Beleza, vamos começar pela lógica de um sanduíche. Para provar que o raciocínio da programação já faz parte do nosso dia a dia, a gente vai começar com algo bem familiar, a lógica por trás de montar um simples sanduíche. Pois é, o segredo da programação não tem nada a ver com matemática complexa. É pura lógica. Programar, no fundo, é a arte de dar instruções claras, uma depois da outra. É sobre organizar o pensamento de um jeito que uma máquina, um computador, que é extremamente literal, né, consiga entender e executar sem errar. E aí entra o primeiro conceito fundamental, o tal do algoritmo. Essa palavra parece super técnica, né? Mas não é. Pensa assim, um algoritmo nada mais é do que uma receita. Exatamente. É uma lista de passos bem definidos para resolver um problema ou fazer alguma coisa. Então, vamos lá com o nosso algoritmo do sanduíche. Passo 1, pegue 2 fatias de pão. Passo 2, passe manteiga em uma das fatias. Passo 3, coloque uma fatia de queijo em cima da manteiga. E passo 4, feche o sanduíche com a outra fatia. Pronto! Isso é um algoritmo em ação. Se a gente seguir esses passos exatamente nessa ordem, no final a gente tem um sanduíche. Agora, se pular um passo ou inverter a ordem, o resultado já vai ser diferente, né? E é isso. Isso, na sua forma mais pura, é programar. Ou seja, qualquer pessoa que já seguiu uma receita na vida já executou um algoritmo. Agora vamos falar das gavetas de informação. Beleza, a gente já tem a nossa receita, o algoritmo. Mas toda receita precisa de ingredientes, certo? O pão, a manteiga, o queijo. Na programação é a mesmíssima coisa. A gente precisa de um lugar para guardar esses ingredientes, ou melhor, as informações. Vamos ver como isso funciona. É que na programação as informações ficam guardadas em caixas com um rótulo, ou gavetas. Pensa numa cômoda. Cada gaveta tem uma etiqueta, certo? Meias, camisetas. Assim, fica super fácil guardar e depois achar o que a gente precisa. A programação usa um conceito idêntico para se organizar. E o nome técnico para essas gavetas é variável. É só isso. Um espacinho na memória do computador que tem um nome, um rótulo e que guarda um valor lá dentro para a gente usar depois. Pode ser a idade de uma pessoa, o nome de um usuário, a altura de um prédio, qualquer coisa. E claro, assim como na vida real, as informações têm tipos diferentes. Por exemplo, a idade de uma pessoa é um número inteiro, né? É o que a gente chama de integer ou int. A altura dela já pode ter decimais, tipo 1,75 m. Isso é um float. O nome, como Maria, é uma sequência de texto, uma string. E tem um tipo super importante, o boolean, que é simplesmente uma resposta de sim ou não, verdadeiro ou falso, true ou false. Falando agora das decisões do dia a dia. Ok, então a gente já sabe como dar instruções, que são os algoritmos, e onde guardar as informações, que são as variáveis. O que falta? A capacidade de tomar decisões. Um programa precisa conseguir reagir a diferentes situações, exatamente como a gente faz a todo momento. E os programas tomam decisões do mesmo jeito que as pessoas. Se isso acontecer, então faça aquilo. É um processo que a gente faz o tempo todo sem nem perceber. Ah, se estiver chovendo, então eu levo um guarda-chuva. Se o sinal estiver verde, então eu atravesso. A lógica de decisão nos programas, a chamada lógica condicional, segue exatamente essa mesma estrutura de pensamento. Essa pergunta, por exemplo, está chovendo lá fora? Uma coisa simples, né? Mas ela nos obriga a tomar uma decisão. A resposta que vai ser sim ou não, ou seja, verdadeiro ou falso, é o que vai determinar a nossa próxima ação. E é exatamente assim que os programas pensam. Olha só como funciona essa decisão na prática. A condição é, está chovendo? Se a resposta for sim, então a ação é pegar um guarda-chuva. Mas se a condição for não está chovendo, a ação muda completamente, usar óculos de sol. Isso é uma bifurcação lógica.
Dependendo de uma única condição, o programa segue um de dois caminhos diferentes. E essa é a base da inteligência e da capacidade de reação de qualquer aplicativo, de qualquer sistema. Bom, e com tudo isso, a jornada pode começar agora. Vamos só recapitular o que a gente desvendou até aqui. Deu para perceber que programação não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? Pelo contrário, é um conjunto de ferramentas lógicas e, na verdade, bem intuitivas. São eles: algoritmos, variáveis e decisões. Esses três são os blocos de construção, os tijolinhos de toda a programação. Pensa bem, algoritmos são as receitas, variáveis são as gavetas para guardar os ingredientes e as decisões são as escolhas que se faz no caminho. Com apenas esses três conceitos, já temos a base para construir, praticamente qualquer coisa, de um site simples a um aplicativo super complexo. Então, para começar essa jornada, aqui vão algumas dicas. A primeira, e talvez a mais importante, é praticar ativamente. Não adianta só ler, tem que codificar. Outra, não tenha medo de cometer erros. Eles fazem parte do processo. Também ajuda muito relacionar os conceitos novos com coisas que já são familiares. Compartilhar o que se aprende é outra forma poderosa de fixar o conhecimento. E por fim, lembre-se sempre do porquê de ter começado. É como cozinhar. Não se aprende só assistindo a vídeos. Tem que ir para a cozinha e botar a mão na massa. É isso aí. Cada erro é uma oportunidade de aprendizado. Pensa que cada erro não é um fracasso, mas sim um feedback. É o computador falando de um jeito meio torto: "Ei, essa parte aqui não fez sentido para mim. Tenta de outra forma." Encarar os erros dessa maneira é, sem dúvida, o caminho mais rápido para aprender de verdade. E para a gente fechar, fica a pergunta: agora que a lógica foi desmistificada, qual problema seria o primeiro a ser resolvido? Talvez automatizar uma tarefa chata do dia a dia? Ou criar um pequeno jogo? No fim das contas, programação é uma ferramenta poderosa para solucionar problemas. E a jornada para aprender a usá-la começa exatamente assim, com uma primeira ideia.